Graça e paz, igreja do avivamento! Glória a Deus! Eu estou vendo um monte de nuvem aqui hoje. Aleluia! É por você, é para você, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, ontem, hoje, amanhã e para sempre. Feche seus olhos por um minuto. Graças te damos, Senhor, por esses dias, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Não apenas hoje, mas ontem, já desde domingo, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor decidiu nos colocar na rota do Teu avivamento. Meu Deus, muito obrigado por podermos fazer parte de tudo isso que o Senhor está fazendo aqui. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, em o nome de Jesus. Quem orou comigo, diga amém. 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 Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, por essa noite. Na verdade, por esse dia. Deus tem feito coisas muito especiais na minha vida, né? Hoje, na parte da tarde, eu estava reunido com os meus familiares. Um dos meus primos pediu que eu fizesse um discipulado com eles. E eu coloquei o nome daquele projeto de Eliseu, porque cremos que nós estamos preparando a próxima geração da minha família. Eu fui um dos primeiros, né, juntamente com a minha irmã, a se converter dentro da minha casa. Eu faço parte da primeira geração de crentes. E hoje nós temos uma segunda geração que está pedindo por Jesus. E eu quero profetizar que isso vai acontecer na sua casa também. Isso também vai acontecer na sua família. Então, estar aqui à noite só venha coroar esse dia que tem sido maravilhoso, tem sido importante, tem sido especial. Mas sem mais delongas, eu quero dizer a você que hoje é noite de ajuste e de empoderamento. Então diga assim, ajuste. Agora diga, empoderamento. Agora diga, alinhamento para avivamento. Agora estende a sua mão fechadinha assim e diz, vai chover. Vai chover. Aleluia. Queridos, eu estava pesquisando sobre as eras, a história bíblica. E aí eu vi que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento, a pré-história ou a criação. Muito obrigado. A era dos patriarcas, a era de Moisés, a era dos juízes, a era dos reis. Muitas eras, as eras do pré-exílio, pós-exílio, depois do período interbíblico, os evangelhos, a era de Cristo, a era dos apóstolos, a era da igreja. Mas eu senti falta de alguma coisa, por isso que eu fui pesquisar. Onde é que está escrito a era do Espírito Santo? Lá no ano de 2015, eu estava aqui na hora nona. Quem já foi na hora nona aí? E eu estava de joelhos dobrados. E o Senhor me deu uma visão. Eu via um soldado prestando continência. E uma faixa escrito, aliste-se já. Tempo de busca ao Espírito Santo. E eu não entendi muito bem. Por quê? Eu estava mais acostumado a orar a Deus, a orar no nome de Jesus. Mas a verdade é que eu sabia muito pouco sobre o Espírito Santo. Talvez seja a tua realidade hoje, talvez fosse a realidade daqueles que escreveram as eras da igreja, ou melhor, as eras da história bíblica. E naquele momento eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu comecei a vir à igreja, eu dediquei a minha terça-feira ao Senhor. Todas as terças-feiras eu estava aqui buscando a Deus. Durante 5 anos eu fiz isso, procurando conhecer mais sobre o Espírito Santo. Eu me lembro no dia que eu casei, foi numa terça-feira. Pastor Alexandre foi lá me ajudar a pegar o gás, você lembra, Alexandre? E naquele dia, o Espírito Santo falou ao meu coração, hoje você não foi lá me buscar, mas eu vim aqui buscar você.
Lembra disso, Alexandre? E estava eu e Alexandre rodando dentro do meu metro quadrado lá, rodando, falando em língua. Foi um poder de Deus, foi um avivamento naquele lugar. O Espírito Santo veio buscar você nessa noite. O Espírito Santo veio atrás de você porque Ele te ama. O Espírito Santo trouxe você aqui porque Ele quer transformar a tua história. Queridos, embora os homens não deram uma era para o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que a terra, ou melhor, capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Vai dizer que no período dos patriarcas, quando o faraó chega diante de José, ele diz, quem é como esse que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida? O Espírito de Deus estava lá. Na era de Moisés, da mesma forma, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, o Espírito de Deus habilitou homens para trabalhar com ouro, com pedras, com muito tipo de materiais. Você vai ver, no período dos juízes, o Espírito Santo se apoderando de Gideão, o Espírito Santo se apoderando de Josué, se apoderando de Sansão. Você vai ver no período dos reis, quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apodera dele. Você vai ver que Saul perde o Espírito Santo e o Espírito mau se apodera dele. O Espírito Santo veio desde o início trabalhando, cooperando, fazendo. O Espírito Santo na época do pré-exílio, Ezequiel fala, o Espírito de Deus veio sobre mim e mandou dizer a você, povo de Deus, que aquilo que passa no teu coração, Ele sabe. No período pós-exílio, nós vamos ver Zacarias dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí nós entramos no período interbíblico, o qual diz que 400 anos, não houve manifestação alguma de Deus. 400 anos sem nenhuma letra inspirada, escrita por Deus. Mas os apócrifos dizem que foi a época dos Macabeus, onde homens se levantaram para purificar o templo. E hoje nós celebramos a festa de Hanukkah. Até quando ninguém escreveu, ele estava lá. E aí veio a época de Jesus, a era de Jesus. De repente uma moça estava prestes a casar. Um anjo bate na porta dela e diz, Maria, eu tenho uma novidade para você. Você vai ter um filho. Uau, como assim? Como eu vou ter um filho, eu não tenho marido? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então desde a concepção, o Espírito Santo estava lá. Quando o Senhor Jesus nasceu e começou a ensinar, Ele disse uma coisa, olha, não se preocupe com o que você vai haver de falar diante dos governantes, dos principados, da potestade. Não, não se preocupe não. O Espírito Santo vai te dizer o que você vai ter que falar. Você vai ver na era apostólica, o Espírito Santo selecionando Paulo e Barnabé numa reunião de oração. O Espírito Santo enviando Paulo e Barnabé para a missão. Você vai ver na era apostólica, o Espírito Santo dizendo para Paulo, Paulo, não vá pregar na Ásia, não entre na Bitínia, não, impediu-os. Você vai ver o Espírito Santo falando com Pedro, Pedro, vá para a casa de Cornélio. Você vai ver Paulo chegando numa cidade chamada Éfeso, na qual ele encontra 12 homens. 12 homens. Onde estão os 12 que o Senhor vai encontrar nessa noite? E aí Paulo chega para eles e fala, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, Senhor. Nós só conhecemos o batismo de João. Ah, é? Então vem aqui que eu vou te mostrar quem é o Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens e diz a palavra que no decorrer de um ano, toda a Ásia ouviu falar do nome de Jesus.
Hoje o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Hoje o Espírito Santo vai descer sobre esse lugar. E eu não sei como é que você vai fazer, mas quando você quiser ficar calado, a tua boca vai abrir sozinha para você falar de Jesus. Eu quero profetizar que em menos de um mês, muitos da tua família vão ouvir falar do nome de Jesus. Queridos, eles não sabiam quem era o Espírito Santo. Em 2015 eu não sabia. Eu já tinha algum tempo de evangelho. Eu me converti em 2007. Eu já liderava a célula. Eu já fazia algumas coisas, eu já pregava. Mas quando eu me alistei, quem vai se alistar hoje aí? Quando eu me alistei, eu comecei a entender que não é sobre mim, que não é sobre você, que é sobre Ele. O Espírito Santo é o líder da igreja. É isso que nós vemos na palavra. Desde o início ele estava lá. A igreja primitiva não se movia por si próprio. Os homens de Deus não se moviam por si próprio. Muito pelo contrário. Era o Espírito Santo que dava as coordenadas. Era o Espírito Santo que dizia, faz. Era o Espírito Santo que dizia, vá. Era o Espírito Santo que dizia, não vá. Era o Espírito Santo que capacitava. Que um dia, que dava dons. Mas o que aconteceu? Que o Espírito Santo ficou relegado a uma terceira pessoa da Trindade. O que nós fizemos com o Espírito Santo, chamando ele de uma pomba, de um vento, de um poder. O Espírito Santo não é uma unção, ele tem uma unção. O Espírito Santo não é um vento, mas ele sopra. O Espírito Santo, ele não é um poder, mas ele derrama poder. O Espírito Santo não é um fogo, mas ele queima. O Espírito Santo não é um coadjuvante na obra de Deus. Nós precisamos aprender o valor do Espírito Santo. E esse é o tema da mensagem de hoje. O valor do Espírito Santo. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Não, é para o Espírito Santo, gente. É para o Espírito Santo. É para o Espírito Santo, gente. Oh, aleluia! O apóstolo disse aqui outro dia, o Espírito Santo, como nós recebemos o Espírito Santo. É porque ainda não entendemos, mas hoje nós vamos entender quem é o Espírito Santo. Hoje nós vamos descobrir a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos ver que o Espírito Santo é aquele que faz tudo acontecer. Precisamos conhecer quem é o Espírito Santo de verdade. Qual é o valor do Espírito Santo nesse avivamento? O Espírito Santo está promovendo esse avivamento. O Espírito Santo está promovendo esse avivamento. Eu estava olhando a mensagem do ano passado, que nós tivemos aqui também pregando. E eu dizia a mesma coisa. O Espírito Santo está promovendo um avivamento. Não foi, como disse o apóstolo, você não veio aqui por causa de um entretenimento, você não veio aqui por causa de uma coisa bonita, de uma agenda, para bater ponto para o teu líder. Você veio aqui porque o Espírito Santo está promovendo um avivamento. Foi isso que veio. Você veio aqui por isso. Você está aqui por causa disso. Agora, para quê? Para que o Espírito Santo está promovendo um avivamento? Para nos encher? Hein? Para nos fazer rodar, cair no poder, falar em línguas. Tudo isso tem no avivamento. Mas isso não é a motivação do avivamento. O Senhor quer provocar um avivamento. Sabe para quê?
para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que ainda nessa semana, 5 pessoas vão saber que Jesus é o Senhor através da tua boca. Isso é avivamento. Ano passado nós falamos sobre a história do avivamento. Nós contamos situações ao qual Deus se moveu e derramou um grande poder, cultos que foram intermináveis, que entraram ao longo da semana, pessoas comuns que Deus levantou com grande poder. Então o avivamento não pode caber numa reunião, não pode caber numa semana. O avivamento ele tem que continuar, ele tem que ser permanente, ele tem que ter prosseguimento. É por isso que eu chamei meus primos de Eliseu, porque quando Elias veio, ele não ficou só nele, ele montou uma escola de profeta, ele preparou a próxima geração. E como eu disse lá no passado, eu digo hoje, Elias não fez alguém igual, ele fez alguém 2 vezes melhor. Ei, levanta a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Você vai receber uma bênção, uma unção multiplicada. Não é para a gente sair daqui e voltar para o mesmo lugar que a gente estava. Não é para a gente sair daqui e voltar para o mesmo pecado que a gente estava. Nós não estamos aqui por acaso, nem à toa, nem passando o tempo. Nós estamos aqui por um propósito. O mundo precisa saber que Jesus é o Senhor. Não é sobre nós, não é para nós, é sobre Ele, por Ele. O mundo precisa saber que Jesus Cristo morreu, ao 3º dia ressuscitou, pagou o preço dos nossos pecados e derramou do seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja anunciasse essa verdade. Ei, você que estava nas trevas, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sai daí, venha ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi para isso que o avivamento veio. Foi para isso que o Espírito Santo desceu, para que a igreja pudesse exercer o ministério da reconciliação. Uma eternidade que nós temos direito apenas por receber Jesus como nosso Salvador. Eu não sei se você ainda não recebeu Jesus, mas não sai daqui sem Jesus não. Pega a pessoa que está do teu lado e fala para ela: eu não quero sair daqui sem Jesus. Eu não quero sair daqui sem Jesus. Hein? Você vai sair daqui com o teu passaporte carimbado para a vida eterna com Cristo na glória de Deus. Precisamos entender o valor do Espírito Santo. Precisamos nos submeter à liderança do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque Ele não veio falar de si mesmo. O Espírito Santo está aqui. Olha como Jesus chamou o Espírito Santo. O outro Paracleto. Sabe o que Ele quer dizer? Ele é meu igual. Ele não é menor do que eu. E nós muitas das vezes desconhecemos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que o Senhor deixou para que Ele fosse Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo é o amigo do noivo. O Espírito Santo é aquele que vai conduzir a noiva sem mancha, sem rusga, sem sujeira, até a boda do Cordeiro. Esse é o Espírito Santo. Aquele que trabalha dentro de nós, aquele que opera dentro de nós, aquele que promove uma mudança de dentro para fora, aquele que Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água da vida. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 31. Olha o que Jesus falou sobre o valor do Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo
não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do homem, está falando contra ele, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Você precisa desesperadamente conhecer o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 17. Diz o texto: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Até aí, por enquanto. Eu disse que hoje era noite de ajuste. Jesus entra na sinagoga e pega o pergaminho de Isaías e cita: o Espírito do Senhor é sobre mim. Existe uma diferença entre ser e estar. Jesus não falou: o Espírito Santo está sobre mim, porque quem está hoje, amanhã não está mais. Jesus estava dizendo que até aqui para trás, o Espírito Santo estava. O Espírito Santo estava pairando sobre a face do abismo. O Espírito Santo estava sobre Davi, estava sobre Gideão, estava sobre Sansão. Mas a partir daqui, o Espírito Santo é sobre mim. Jesus sabia o valor do Espírito Santo. Jesus sabia, reconhecia a liderança do Espírito Santo. Nós temos essa mesma condição hoje, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está aí dentro de você. A palavra diz: a todos quantos foram feitos filhos de Deus, a todos quantos foram feitos filhos de Deus, receberam o poder, a todos quantos receberam, rapaz, fugiu, a todos quantos creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Bate palma aí, por favor. Obrigado. Você orou por mim aí, funcionou, hein? Então o Espírito Santo habita em nós. Mas olha a realidade desse versículo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E agora eu quero mexer contigo, porque a primeira parte da mensagem é ajuste. Em que posição o Espírito Santo está ocupando na sua vida? Qual o lugar do Espírito Santo na sua vida? Hein, crente? Será que ele está sobre você? Será que ele está sobre você quando você vai dar uma palavra? Mas quando você está no trabalho, ele foge? Será que ele está sobre você quando você sobe para fazer alguma coisa espiritual? Mas quando você está na sua vida secular, o Espírito Santo sai de você? Era assim com Sansão. Um homem escolhido, separado. O Espírito Santo vinha sobre ele e ele era capaz, com uma mandíbula, uma queixada de jumento, matar 1000 homens. Mas ele era derrubado por uma mulher. Uma mulher só derrubava Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o Espírito Santo tem te usado? Ou você que tem usado o Espírito Santo? Sansão usava o Espírito Santo. Usava o Espírito Santo. Eles estão vindo aí, Sansão! Sansão, pá! Sansão pegou a porta da cidade e carregou. Conta o meu segredo. Aí veio Dalila. Sansão, conta meu segredo. Conta teu segredo. Tu não me ama, Sansão. Se tu me amasse, tu ia contar o seu segredo, o segredo da tua força. Ah, não, Dalila, isso aí se você me amarrar com uma corda nova, tá tudo certo, já era. Aí Dalila foi, prendeu ele com a corda nova. E aí Dalila gritou: lá vem os homens. E aí ele, arrebentou a corda nova.
Ah, Sansão, você mentiu para mim. Se você me amasse, você me falava a verdade. Hã? Tem muita gente perdendo para as cantadas aquilo que é eterno. Ah, mas se você fizer isso, vai dar tudo certo. Ah, é? Tá bom, vamos lá. Lá vem ele, Sansão, vá, arrebentou as correntes. Ah, não é possível, Sansão. Por que você faz isso comigo? Tem gente que está andando no limite entre a bênção e a maldição. Tem gente que está andando na beira do abismo. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Sabe por que ele sabia? Porque ele tinha o Espírito Santo. Mas quem anda no limiar com o pecado, uma hora o Espírito Santo vai embora. E aí quando você pensa que ele vai vir, você cai no buraco. Lá vem os homens, Sansão. Já estava sem cabelo. A força não estava no cabelo, irmãos. A força estava no Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não era sobre ele. Talvez o Espírito Santo esteja sobre alguns aqui hoje. Mas é hora dele ser sobre a tua vida. Em que posição o Espírito Santo está? Será que ele está na tua frente te guiando? Porque disse o texto, ele guia, na verdade, ele é o guia, ele vai à frente. Eu nunca vi um guia ir atrás. Né, Davi? Lá na trilha o guia vai atrás? Não, o guia vai na frente. O Espírito Santo é o líder. Mas sabe o que acontece? Ah, Espírito Santo, eu vou deixar você liderar para minha carteira ficar cheia. Eu vou deixar você liderar para me arrumar um varão de excelência. Mas para abandonar o pecado, sai, Espírito Santo. Deixa que eu vou sozinho. Ah, hein? Não, Espírito Santo, aqui não mexe aqui não. Aqui deixa comigo. Aqui eu que mando. É muito fácil ser de Jesus por conveniência. Pegar uma parte da Bíblia que te abençoe e dizer amém, mas a outra você rasgar. Que lugar está o Espírito Santo na tua vida? Nós estamos falando de avivamento, amém? Mas não tem avivamento sem alinhamento. Não tem avivamento sem ajuste. Não tem empoderamento sem ajuste. E se você receber poder com a vida desajustada, isso vai levar você para a morte. Será que você está tomando o caminho que o Espírito Santo está traçando para você ou você escolhe o próprio? Ah, meu irmão, o Espírito Santo está ao meu lado. Está escrito que Ele é o meu ajudador. Está escrito. É. Mas você quer que Ele ajude você nos seus planos. Mas a palavra diz, consagra ao Senhor. Todos os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Mas tem gente que, em vez de consagrar ao Senhor, está impondo ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero Ele, Senhor. Mas Ele é do diabo, filha. Mas eu quero, Ele é tão bonitinho. Queima ela. Vamos lá, vamos fazer um negocinho aqui nós dois. Ó. Se você levar essa encomenda para mim ali, tu vai ganhar 1.000. Aquela conta no vermelho. Ai, Deus, obrigado nada, é Satanás. Sabia que Satanás está dando dinheiro? Tu pode ficar com a tua conta no azul, mas lá no SPC do céu você está no vermelhão. Sabe a bet que você tem que investir? Betlém, Casa do Pão. É aqui mesmo. Dá glória a Deus aí. Fala aí para o seu irmão, meu irmão, em que lugar o Espírito Santo está na sua vida? Ele está atrás de você? A Bíblia diz que a bênção corre atrás do justo, não é isso, pastor Leandro? Mas tem muito justo correndo atrás da bênção. Ah, eu quero a bênção, o Espírito Santo, calma aí, não vai por aí não. Deixa eu perguntar para você no seu ouvido. Você está fugindo do Espírito Santo? Está fugindo, hein? Fala para mim, está fugindo? Está fugindo do Espírito Santo?
naquele momento da glória, do poder de Deus. Aí o apóstolo fala, ó, vai pegar fogo aí atrás. Aí você, não, aqui não. Aqui não, pelo amor de Deus. Está fugindo do Espírito Santo? Quantos estão fugindo do chamado aqui? Quantos? Quantos estão fugindo da santidade? Quantos estão fugindo? Hein? Quantos estão fugindo? Quantos estão fugindo de render a sua vida a Cristo? O Senhor já bateu a porta muito. Mas você deixa ela fechadinha. Finge que não ouve, não é? O Espírito Santo está atrás de você. Ele está correndo atrás de você e você fugindo. Mas diz o texto que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você está limitando o Espírito Santo dentro de você? Você é a gaiola do Espírito Santo. O Espírito Santo quer transbordar, mas você não deixa. O Espírito Santo quer fazer, mas você não quer. O Espírito Santo quer te usar, mas você não quer ser usado. Quantos estão limitando o Espírito Santo? Quer avivamento? Deus quer arrependimento. Ou será que o Espírito Santo está debaixo do seu pé? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem gente que está resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. A Bíblia vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Sabe como a gente apaga? Eu sou bombeiro civil, né? Uma das formas de você apagar o fogo é abafando, roubando o oxigênio. É por isso que eu disse que para alguns, o Espírito Santo está debaixo do seu pé. Porque o Espírito Santo também é como um fogo. Mas se você ficar pisando no fogo, uma hora ele apaga. Sabe como a gente apaga o Espírito Santo? Andando na carne, andando no pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus. Hein? Estou falando sobre avivamento, amém? Estou falando sobre avivamento, amém? Mas você já sabe, quem quer avivamento tem que entrar no alinhamento. Quem quer avivamento tem que entrar no avivamento. Ei, não é porque são dias de avivamento que a porta está larga. A porta continua fechadinha e estreita. Ei, é difícil entrar, é mesmo, mas o final é vida eterna, é rua de ouro, é adoração, é sem dor, sem mancha, sem pecado. Ei, não tem mais choro do outro lado. Larga é a porta do mundo e o final é morte. Tá gostosinho, né? Opa, vou pra lá, vou pra cá, né? A música que tinha, opa, mas ali é um funil, tá? O final é abismo, fogo eterno, que não se apaga. Em que lugar está o Espírito Santo sobre a tua vida? Ele está sobre você? Ele está na sua frente, às vezes? Ele está ao seu lado, mas você é que manda? Hein? Ele está correndo atrás de você? Ou ele está aprisionado dentro de você? Você não deixa ele se manifestar? Ou ele está debaixo de você? Hoje é noite de ajuste. Bate o nome do seu irmão e fala para ele, hoje é noite de ajuste. Fala para ele assim, me desculpa, mas hoje é noite de ajuste. Ei, hoje é noite de alinhamento. Todo alinhamento precede um avivamento. Mas Elias estava lá, subiu um monte. O Deus que responder por fogo é o Deus. Vai lá, pede fogo aí vocês, começa aí. E eles começaram, manda fogo. Eles não estavam com fogo naquele dia, não. Tinha fogo, não. Aí sabe o que Elias fez? Ele saiu pedindo fogo. Ele pegou as pedras do altar. O altar estava quebrado, está entendendo? Sem altar não tem fogo. Aí ele pegou o altar, começou a ajeitar. O altar
as pedras, aquilo ali simbolizava Israel, a comunhão de Israel com Deus. Hein? Está orando por avivamento? Como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar? Hein? Como é que está o teu altar? Hein? Aí o Senhor fala para ele, legal, agora sim. O altar está bonito. Mas faz uma coisa, ele derrama água aí no altar. Derrama água. Meu Deus, mas já são 3 anos e meio sem água. Como é que eu vou mandar água, Senhor? Fé é assim. Não tem explicação. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Se você tiver que crer para fazer, isso não é fé. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Faz sentido isso? Caiu um martelo na água. Pegou um galho, subiu. Faz sentido isso? Jesus pega, cospe no chão, faz um lodo, bota no olho do cego e manda ele se lavar. Faz sentido isso? Deus manda os leprosos se apresentar ao sacerdote, mas eles ainda eram leprosos. Faz sentido isso? Então por que você acha que aquilo que Deus está pedindo a você tem que fazer sentido? Você tem que sentir, você tem que achar muito bom, senão você não faz. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem. Se você precisar ver para crer, isso não é fé. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aplauda o Senhor pela tua vida. Esse aí é você. Hoje é noite de ajuste, mas hoje é noite de empoderamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou melhor, é sobre mim. Porque me ungiu. Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, querido, quando o Espírito Santo do Senhor é sobre você, Ele te unge, Ele te capacita, Ele te separa, Ele te consagra, Ele te empodera. Agora, quando Ele unge, tem um motivo. Ele não unge para você falar cantareba cheia. Está junto, mas não é o motivo. Diga assim, o Espírito Santo é sobre mim e me ungiu. Ele já te ungiu. Ele não vai te ungir. Quem está pegando o que eu estou falando? Às vezes você está orando por coisas que Deus já te deu. Às vezes você está pedindo por coisas que já está aí dentro de você. Às vezes você está clamando por coisas que o Senhor está falando. Eu já te dei, mulher. Eu já te dei. Você que não está fazendo o que eu mandei você fazer. Não. Ele te ungiu para quê? Para evangelizar os pobres de espírito. Tem gente aí que Deus deu uma unção para ganhar vidas. Mas quantas vidas você ganhou depois que Ele te ungiu? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Bruno, mas eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios, não tem problema, é só você deixar o Uzias morrer. Que você vai ver os céus abertos. E o anjo com uma tenaz vai colocar no seu lábio, vai te purificar. E aí esse discurso de pecador vai virar um discurso de corajoso. Envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim. Ei, o Espírito Santo é sobre você, Ele já te ungiu. E você já descobriu que quem envia é o Espírito Santo. Não é o teu líder de célula, não é o teu pastor. Quem envia é o Espírito Santo. Queridos, Ele ungiu alguns para curar. Ele ungiu alguns para curar. Está escrito. Ele me ungiu e me enviou a curar os quebrantados de coração. E aí você está lá na tua escola. Você está lá na tua faculdade, você está lá no teu trabalho. E aí vem um irmãozinho lá, sofrendo. Com a vida destruída.
com a vida quebrada. O que você faz? Cada um com os seus problemas. Querido, você é luz para esse mundo. Você é sal para essa terra. Se você esconder a luz que Cristo disse que você é, para que você serve? Ei, se você é um sal que não salga, você só serve para ser pisado pelos homens. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ei, o Senhor te ungiu para curar. Está na hora de você usar o dom que Deus lhe deu. O Senhor te ungiu para pregoar a liberdade aos cativos. Tem gente que está dentro do cativeiro porque você não exerceu a unção que Deus lhe deu. Tem gente que foi ungida para abrir a vista dos cegos. Ananias, ele só aparece uma vez na Bíblia. Na vez que ele coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo. Uma única vez. Hein? Aí você está pensando, não, eu só vou ser usado se eu for usado para muita gente. Se você não souber ser fiel no pouco, você nunca entra para o muito. Você nunca entra para o muito. Eu nunca me esqueço mais das maiores pregações que eu tive. Foi para um senhor de 70 e tantos anos. Eu recebi uma palavra, fiquei empolgado. Eu falei, agora vão me chamar para pregar, vão me chamar para falar na igreja. E aí eu entrei numa casa, uma vila, tinha rolado um esfaqueamento dentro da vila, uma família destruída. E aí eu sentei em frente àquele senhor, o patriarca da família, e o Espírito Santo falou, foi para ele que eu te dei essa palavra, foi para ele que eu te dei essa palavra. Se você puder pregar para um, Deus vai te colocar nas multidões, Deus vai te levar às multidões. Oh, ei, não despreza o pequeno começo. Lembra? A nuvem era pequena, ela era pequenininha, mas ela disse, vai chover. Aleluia. Não tem problema ser pequeno, porque o que você carrega é grande. O que você carrega é grande. Quando eles olham, vem a nuvem. Quem não tem visão para enxergar vai achar que não vai dar em nada. Mas quem tem visão profética vai dizer, corre, 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 porque a chuva vai te pegar. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor te ungiu para libertar pessoas da opressão. Quantas pessoas em depressão, síndrome de pânico. Tinha um homem assim na Bíblia chamado Saul, atormentado por um espírito maligno. Talvez era síndrome do pânico. Dá para entender assim? Mas aí um jovenzinho tocou uma harpa. A harpa aqui, ó. Toca essa harpa aí, meu filho. E quando ele tocava a harpa, o espírito maligno não conseguia ficar. Ele não podia ficar, ele não podia ficar. Ei, quando você sair para entregar aquele lanche em cima da moto e você chegar na casa do cliente, ele está esperando um lanche, mas você vai dar para ele libertação. Ei, 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 ei. Quando você apertar a mão daquela professora esquerdista, você sabe quem que fica do lado esquerdo, né? É bode. Do lado direito é ovelha. Hein? Tem gente que vai deixar de ser bode para ser ovelha através de você. Quem recebe isso aí? Quem recebe isso aí? Quem recebe isso aí? Ei, Deus te ungiu para anunciar a vida do Senhor. Jesus está voltando. 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 Ele já te ungiu. Está esperando o quê? Ele unge para um propósito. Agora quem tem propósito,
recebe dons. Recebe dons. Quem tem um propósito, recebe dons. Ah, que dom, Bruno? Dom de profecia. Quando eu me converti, muito amigo de Vanessa, não sei se ela está aí, eu falava, Deus ama mais a Vanessa, porque eu não vejo nada, eu não sonho nada, eu nunca vi nada, mas vai ver, eu não era muito corajoso, né? Porque quem vê anjo vê demônio. Irmãos, até hoje eu não sou de ver muito, às vezes Deus tem uma misericórdia comigo, mas teve um dia que estava a Vanessa, minha irmã, e um rapaz que me ajudou a chegar a Cristo. E aí eu, jovenzinho, abri a palavra. Está escrito aqui. A minha primeira pregação. Livro de Samuel. Ou melhor, falando de Salomão. E aí comecei a falar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. E o Senhor apareceu a ele, num sonho. Pedindo, dizendo, o que você quer? Pede que eu vou te dar. E aí Salomão pede sabedoria. Naquela noite nós entramos na minha casa. E aquela palavra ficou no meu coração. O que você quer? E aí eu disse, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo no meu quarto. Numa casa. Feche seus olhos e faz um pedido a Deus agora. Faz um pedido a Deus. Faz um pedido a Deus aí. Faz. Eu não sei o que você vai pedir, mas hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de avivamento. Alguns vão pedir, Senhor, me perdoa. Alguns vão pedir, Senhor, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Eu negociei a tua unção. Eu abri mão dos dons que o Senhor me deu. O Senhor era sobre mim, mas eu te usei para receber aplausos, para receber reconhecimento. Espírito Santo, eu te prendi, eu não deixei o Senhor fazer através de mim. Espírito Santo, eu impus a minha vontade a ti e fiz do Senhor meu empregado. Espírito Santo, eu te pisei tanto que o Senhor foi embora, mas por favor, Espírito Santo, volta, eu não vou fazer mais. Ei, o que você está pedindo? O que você está pedindo? O que você está pedindo? Pede. Quem sabe hoje é a noite de você entrar no avivamento. Oh, oh, ah, Deus quer dar dom de Deus quer dar dons de serviço. Pessoas que amam servir. Pessoas que querem servir, que querem ajudar, que querem cooperar. Deus vai derramar dom de ensinar. Deus vai dar dom para exortar, para dar ânimo. Através de você, aqueles que estão desanimados vão voltar a sorrir. Tem gente que Deus vai dar dom para contribuir. Gente que Deus vai dar muito dinheiro, muito recurso. Mas a mesma medida que você recebe, você dá com liberalidade. Deus vai dar dom de misericórdia, para você olhar para aquele que está na sarjeta e se compadecer dele.
Deus vai dar dom para liderar. Deus vai levantar líderes. Deus vai dar palavra de sabedoria. Deus vai dar palavra de conhecimento. Deus vai dar o dom da fé. Dons de curar. Operação de maravilhas. Discernimento de espírito. Sai dessa que isso aí é demônio. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Ei, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Se coloca de pé. Os céus estão abertos sobre a fé apostólica. Os céus estão abertos sobre Bento Ribeiro. Os céus estão abertos para você que está na live. Os céus do Brasil estão abertos. Sabe por quê? Porque onde há um posicionamento de fé, os céus se abrem. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus respondendo disse: deixa por agora, João, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. É hora de nós fazermos justiça ao Espírito Santo. É hora de nós darmos a Ele o valor que Ele merece. E aí João permitiu, diz o texto. E sendo Jesus batizado, saiu da água. A partir do seu novo posicionamento, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. E quando os céus se abriram, o Espírito de Deus viu descendo. A partir do teu posicionamento, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito desce. O Espírito desce. O Espírito desce. Eu não sei você, mas se fosse você, eu já estava adorando. Eu já estava adorando. Eu já estava adorando. Eu já estava adorando. Está me esperando por causa de quê? Comece a adorar aquele que é digno. E quando o céu se abre, o Espírito desce. E quando o Espírito desce, a voz do Senhor é liberada na direção do filho. Filho, filha, filho, filha, o teu posicionamento abre o céu e faz o Espírito descer. E quando ele desce, a voz do Senhor é liberada sobre a tua vida. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Estamos na semana de avivamento. Dias de avivamento são dias de reposicionamento. Hoje é noite de darmos honra a quem tem honra. Quem quer fazer isso nessa noite, hein? Hein? Repita assim comigo: o Espírito Santo me lidera. Espírito Santo me lidera. Espírito Santo me lidera. Eu não quero mais te tratar como coadjuvante. Eu não quero mais te limitar. Eu não vou mais fugir de ti. Eu não quero mais apagá-lo da minha vida. Eu não quero mais te usar. Eu quero ser usado por ti. Esteja sobre mim, não apenas agora, mas a partir de agora, para todo sempre. Eu te amo, Espírito Santo. Venha para o altar. Se esse é o posicionamento real do teu coração, venha, 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 venha. Há um derramar de Deus separado para essa noite. Ele já começou a fazer, mas tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Venha, venha. Se não der para você vir, para no corredor. Mas não fica aí parado onde você está. Quanto maior é o desejo, mais é o derramar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Eu quero, eu quero, eu quero, Espírito Santo. Eu quero, diz pra ele, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero mais. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa.
perdão do Espírito O teu Santo. perdão é completo. Ele te perdoa. Ele sara minha alma. Porque Ele te ama. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O Senhor está derramando poder nessa noite. O Senhor está empoderando pessoas nessa noite. O poder de Deus está sendo derramado sobre você. Como o apóstolo disse no início, há dons derramados sobre a igreja. Peçam e receberão. Peçam e receberão. Ei, pessoas estão sendo curadas. Coloca a mão na tua enfermidade. O Espírito Santo está aqui, aproveita. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Vai sendo curada aí, vai sendo curada aí. Vai sendo curada aí. Vai sendo liberto. Vai sendo liberto dos demônios que te oprimem. Seja liberto em nome de Jesus. Teu perdão é completo. Tua alma está sendo sarada. Ele sara minha alma. Ele é aquele que abre a ferida e fecha, e fecha, e fecha, e fecha. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Hoje nessa noite o Senhor está arrancando raiz de amargura. Raiz de amargura. Seja arrancada toda raiz de amargura do teu coração. Vem Espírito Santo. Mais espaço. Vem